Senhor, não é pelo mérito daquele que prega, nem pelo mérito daquele que ouve. Não é pela capacidade daquele que prega, nem pela disposição daquele que ouve. Mas é pela graça. E nela nós confiamos. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Agostinho fez uma oração aparentemente inofensiva, mas que deu um problemão. A oração era o seguinte: ó Deus, concede-me o que ordena, e ordena o que quiseres. Deus, me dá o que você pede, e daí pede o que você quiser. Bom, um outro bispo daquela época não gostou muito dessa oração, não. Como assim? Deus já mandou aquelas coisas que nós devemos fazer, e se Deus mandou, nós temos capacidade de fazer. Assim acreditava Pelágio. Pelágio, misturando a filosofia estoica da época e outras questões com a fé cristã, trazendo um componente moral muito grande, falava que o homem não tinha sofrido o pecado original, que o homem estava no mesmo estado zerado de Adão, e que pelas obras o homem conseguiria chegar até a justificação, até a salvação, e que a graça de Deus então seria uma ajuda. Sabe aquela expressão, Deus ajuda quem cedo madruga? Tem a ver com o trabalho, mas é uma mentalidade comum. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Mas na salvação, Deus faz algumas coisas. E o homem também faz algumas coisas. A grande pergunta é, como aquilo que Deus faz, aquilo que o homem faz, se relaciona? Qual é o relacionamento entre essas duas realidades? E como eu disse, a opinião popular que vem desde Pelágio, aqui, cada um no seu quadrado. Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte, a gente coopera para o bem, para a salvação. Nós somos, nesse sentido, cooperadores de Deus, por assim dizer. Agora, será que essa visão popular não é justamente uma expressão do orgulho que leva para o inferno? É isso que nós vamos ver um pouco hoje. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 2, de 1 até 10. Efésios 2, de 1 até 10. Enquanto você abre, permita-me lembrar o que Paulo disse em Efésios 1. Em Efésios 1, de 1 a 14, Paulo bendiz o Deus bendito, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos predestinação para a santidade, eleição para a santidade, predestinação para sermos filhos, redenção no sangue, somos selados no Espírito, e tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça. E daí Paulo, que já estava em um momento de louvor, segue em momento de oração. Ele ora pelos crentes de Éfeso, pedindo que eles possam, pelo poder do Espírito, entender o poder que atua neles. O mesmo poder que tirou Jesus da tumba, ressuscitando e ascendendo exaltado no céu. E agora em Efésios 2, Paulo vai discorrer sobre essas graças de Deus, mostrando como Deus transforma uma vida. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, sendo vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O nosso texto contrasta dois andares, dois caminhar, dois caminhos. O caminho dos que estão mortos em delitos e pecados, e o caminho dos que estão vivos em boas obras e glória. Eu quero ver esses dois caminhos com você e fazer uma pergunta chave. O que causa a diferença? O que leva alguém a sair do caminho da morte em delito e pecado para o caminho da vida em boas obras e glória? Essa é a grande pergunta que nós temos diante de nós. Então, primeiro vamos ver o caminho da morte em delitos e pecados. E como Martin Bucer disse, ninguém aprecia adequadamente o remédio a menos que entenda completamente a gravidade da doença. Então vamos ver a gravidade dessa doença do ser humano sem Cristo. Atente novamente aos versículos 1 a 3. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo já ia continuar, mas ele interrompe seu pensamento. E deixa eu explicar para vocês o que é isso, mortos em delitos e pecados. Em versículo 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba o paralelismo que Paulo traz. Versículo 2, andaste outrora. Versículo 3, no quais nós também andamos outrora. Daí, no versículo 2, tem 2 segundos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito. No versículo 3 tem 1 segundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Versículo 2 nos diz que nós somos filhos da desobediência. Versículo 3, que nós somos filhos da ira. Então, o que é estar morto em delito e pecado? O que é morte espiritual? Morte espiritual é andar. Então, para a concepção de Paulo, um morto espiritual é um zumbi. Ele anda, ele não está parado. Aliás, ele está bem ativo. Morte espiritual é ativa. Ela se expressa num caminhar, num jeito de vida, numa condução do próprio ser na vida e na realidade. É andar, mas é um andar segundo. E Paulo basicamente fala assim, olha, morte espiritual é andar segundo o mundo, segundo o diabo e segundo a carne. É só isso. Sabe os 3 inimigos da fé cristã? O mundo, o diabo e a carne. É isso que é um morto espiritual. O andar dele é segundo o curso deste mundo. Para onde o mundão vai? Para onde vai o mundo em oposição a Deus? Assim o morto espiritual vai. Onde vai vários zumbis, o zumbi vai atrás. Só que Paulo fala que o mundo, as pessoas do mundo, andam segundo a atuação ou a ação de Satanás, ou
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo, potestades do ar, o príncipe da potestade do ar. Potestade do ar é um nome para demônios. O príncipe dos demônios é Satanás. Paulo então está falando que o mundo anda debaixo da atuação, da condução de Satanás. E aquele que está morto espiritualmente, então, ele não só não está parado, como ele está seguindo todo mundo e seguindo aquilo que o diabo fala para ele ir. Mas aqui que vem a questão. A impressão, muitas vezes, que nós temos, quando a realidade é assim escancarada, de que quem vai querer andar assim? Ninguém quer seguir o diabo. Não em tese, sim em prática. E é assim que Paulo dá o contraste do outro segundo. Segundo, a vontade da carne e dos pensamentos, a inclinação da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, para Paulo, quando o ser humano faz aquilo que ele quer, aquilo que ele é inclinado a fazer, aquilo que os seus pensamentos o levam a fazer, aquilo que os seus desejos o levam a desejar, quando o ser humano faz isso, ele está andando segundo o mundo vai e segundo o diabo quer. E o andar disso, Paulo fala que é ser um filho da desobediência. O que é isso? Essa linguagem de filho da desobediência, filho da ira, é um hebraísmo, por assim dizer. A ideia é a seguinte: se a desobediência tivesse um filho, ia chamar Vinícius, ou Daniel, ou Wanda, ou João, ou Maria. A expressão, o fruto, a realidade concreta da desobediência é o ser humano que está morto em delitos e pecados. Ou seja, ele é constantemente desobediente a Deus, ele se opõe a Deus. E é o andar que é rumo ao inferno. Paulo fala que nós, por natureza, por aquilo que nós somos sem Cristo, nós somos filhos da ira. Se a ira tivesse um filho, ia ser a pessoa que está morta em delitos e pecados, dignos da ira de Deus. João expressa isso dizendo: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Para pensar, Deus veio. A pessoa mais amorosa que existe andou nessa terra, e o que nós fizemos foi lhe dar a pior morte possível, crucificado na cruz. Eu não faria isso. Faria. As pessoas mais religiosas daquela época, que conheciam a Deus supostamente, foram as primeiras a querer levar Jesus para a cruz. Esse é o andar daquele que está morto em delitos e pecados. Mas agora vamos ver a boa notícia. A vida em boas obras e glória, a vida em Cristo Jesus. Versículo 4 até o 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, antes, andando segundo o curso deste mundo, a ação do diabo e a inclinação da carne. Aqui agora, em Cristo, andando segundo as boas obras que Deus preparou.
uma vida de obras de justiça, em vez de ser filho da desobediência, filho das boas obras, por assim dizer. Mas tem mais. Se antes nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Paulo fala que nós estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Quando Cristo levanta do túmulo, nós que estávamos mortos somos vivificados juntamente com Ele. Se antes nós éramos escravos, agora nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para Paulo, essa realidade espiritual é certa. Nós não estaremos assentados com Cristo. Se Cristo está no trono, aqueles que estão neles já estão espiritualmente assentados no trono. E a realidade dessa expressão futura é que agora nós somos recriados, nós nascemos de novo, nós somos feituras, obras da mão de Deus, criados conforme e em Cristo Jesus, para andar como Ele andou, andar em boas obras, andar à imagem de Cristo Jesus. Então nós temos uma mudança drástica aqui. Da lama do pecado, no qual nossos porquinhos nos reviramos e amávamos a lama, para águias voando no céu. Da morte de zumbis que peregrinavam procurando o pecado, para a vida cheia de justiça em Jesus. De filhos da desobediência e da ira, para filhos da graça e do amor do Pai. Que mudança! Que mudança e que diferença é estar sem Cristo e estar com Cristo. Mas agora a pergunta é, como eu chego do ponto A até o ponto B? Google Maps não vai te mostrar como chegar lá. O que causa essa transformação? Será que são as nossas ações? O homem realiza algo na salvação? Bom, sim. Você crê. É você que crê. É você que se arrepende. É você que depois executa boas obras. É você que deseja a salvação. Mas a pergunta não é se o homem faz algo. A pergunta é o que leva o homem a fazer algo. Como a ação do homem se relaciona a isso que Deus fez? Será que a ação do homem é a base para a qual Deus vem e derrama graça? Será que o homem age e a graça vem e eles agem juntos? Ou será que a graça vem e dá a capacidade do homem de fazer todas as coisas? Bom, a igreja ao longo da história rejeitou a posição de Pelágio. Afinal, Pelágio basicamente estava deixando a graça de Deus como secundária. Só que não abraçou bem a posição de Agostinho, que colocava a graça como soberana e eficaz. Tentou achar um meio termo, por assim dizer. João Cassiano, no século V, falou que o ensino de Agostinho sobre predestinação mutila a força da pregação, reprovação e energia moral, imerge os homens no desespero e introduz certa necessidade fatal. Para ele, embora a graça seja essencial para a salvação, aqui que é interessante a posição, não que seja boa, é que a graça vem não para dar o poder para desejar, mas poder assistir aquele que a deseja. Então a graça não vem causar o desejo, a graça vem ajudar quem já deseja. E essa foi a posição de boa parte da igreja até muito boa parte da Idade Média até a Reforma. Lutero assim cria. Lutero, pré-reforma, escreveu: a salvação não se baseia em nossos méritos, mas na pura promessa de um Deus misericordioso. Daí os mestres corretamente dizem que ao homem que faz o que está nele, Deus dá graça sem falha. Ao homem que faz o que está nele, Deus dá graça sem falha. Deus concede tudo gratuitamente e somente com base na promessa de sua misericórdia, embora Ele queira que sejamos preparados para isso enquanto estiver dentro de nós. Você se prepara,
Deus derrama graça. Em última instância, depende de você. Bom, Lutero mudou de opinião, graças a Deus. Ele percebeu que a Escritura retratava sobre o ser humano. E ele teve um debate com Erasmo. Erasmo publicou uma obra chamada De Libero Arbitrio, ou o Livre-Arbítrio, em 1524, falando, se nada podemos fazer, qual é o propósito das leis, dos preceitos, das ameaças e das promessas? Se Deus exige, então há em nós a capacidade de responder. E Lutero, então, responde no De Servo Arbitrio, ou no arbítrio escravizado, ou, como a Fiel publicou o livro, Nascido Escravo, que o poder do livre-arbítrio resume-se nisso. Aquelas expressões bombásticas de Lutero, que servem muito bem para o Twitter. O poder do livre-arbítrio resume-se nisso. Satanás o domina inteiramente, de tal maneira que o livre-arbítrio rejeita a graça de Deus. Então, para que serve esse livre-arbítrio? Satanás manda nele. Ele rejeita a graça de Deus. A parte da graça, o homem nada pode fazer. O livre-arbítrio nada pode fazer e nada é. Para Lutero, não é que o homem não deseje, é que o desejo do homem caído é sempre em resistência a Deus. Bom, teólogos à parte, por mais importante que eles sejam e nos conduzir, a pergunta é, o que o texto nos diz sobre a vontade humana? Será que a vontade humana coopera com a salvação? Não é isso que nós vemos em nosso texto. Qual que é a vontade do homem que nós vemos no nosso texto? Fazer as vontades da carne e do pensamento, que é segundo o mundo, segundo a ação de Satanás. Então você pega o ser humano caído sem Cristo, e aqui está o retrato que a Escritura dá sobre ele. Ele faz o que ele quer. E o que ele quer é seguir o mundo, o pecado e Satanás. Pega esse homem então e me responda, como ele vai querer a Deus? Paulo expressa em Romanos 8 o seguinte, por isso o pendor da carne, a inclinação da carne, a carne se volta para inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não pode, não consegue estar sujeita à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne, os que estão no pecado, os que estão na velha natureza, não podem agradar a Deus. A resposta que a Bíblia dá é que a vontade do ser humano não coopera em absolutamente nada para iniciar a salvação. Antes, pela vontade do ser humano caído, só existe resistência contra Deus. Mas daí a pergunta que muitos levantam é, mas então, como Erasmo levantou, como Deus pode ordenar alguma coisa que nós não temos capacidade para fazer? Se Deus fala para a gente crer, então não está em nós a semente, a capacidade de crer? Se Deus fala para a gente obedecer, será que a gente então não consegue obedecer? E a resposta é que a lei de Deus não desce ao seu nível. A lei de Deus reflete quem Ele é e o que Ele merece. Vamos dar só um exemplo. Qual que é o primeiro e maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com café. Todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. A ordem está invertida, mas vocês vão lembrar agora. Ame com café. Bom, diga para mim, qual foi o ano da sua vida que você amou a Deus com tudo que você é? Você lembra desse ano? Não? Vamos tentar ser mais. Vamos ajudar um pouquinho. O mês da sua vida que você amou a Deus com absolutamente tudo de você. Não? O dia. A hora. Será que por um segundo em nossa vida, nós pecadores já conseguimos amar a Deus com absolutamente tudo que Ele é digno que nós o amemos? Quando nós somos sinceros, nós vamos perceber que a resposta é não. Em nenhum segundo da nossa vida, aqui que é antes e depois da conversão, nós vamos conseguir cumprir a lei de Deus perfeitamente. Porque a lei de Deus não reflete o que nós conseguimos fazer, mas o que Ele merece
que nós façamos. E agora? Se eu não consigo, se não há nada em mim para obedecer à lei de Deus ser salvo, para desejar a Deus, qual é a diferença que leva do caminho da morte e dos pecados para o caminho da vida em boas obras e glória? Bom, aqui está a boa notícia, amados. Nosso texto responde várias vezes. A resposta é Deus. Deus que é rico em misericórdia. Deus que é grande em amor. Deus que é supremo e rico em graça. Deus que é bondoso. Deus que fez tudo para mostrar pela eternidade a sua graça como majestosa. Lutero tem umas expressões tão lindas e essa é uma delas. O amor de Deus não encontra, mas cria para si o que Ele ama. Saboreie essas palavras. O amor de Deus não vem até você encontrar algo amável. O amor de Deus encontra você e vê algo detestável. Só que o amor de Deus vem e recria e cria e forma aquilo que Ele ama em você. E é por causa então da misericórdia, do amor, da graça, da bondade de Deus que nós saímos da morte para a vida, da escravidão para a ressurreição, do abandono para reinar juntamente com Cristo. Deus e a graça de Deus em Cristo Jesus é o único diferencial eficaz que pode fazer isso. Você não pode, ninguém o pode. Mas você é chamado a crer. Então, da onde vem a fé? E nosso texto diz. Veja então o versículo 8. Porque pela sua graça sois salvos. Olha, tem um mediante ser salvo. A fé. Só que isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de você. A salvação não vem de você. A graça não vem de você. Nenhuma dessas três coisas que o original isto aponta vem de você. É um presente. É uma dádiva. É dom de Deus. A fé que você precisa para se agarrar ao Salvador. A coisa mais básica da fé cristã, que é o despojar-se de si mesmo e se agarrar em Cristo. Isso não está em você, mas está na graça. É por isso que Filipenses 1:29 diz que, porque você foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, graça de padecer e não somente de crer. Eles tinham recebido dupla graça, a graça de crer e a graça de padecer, e as duas coisas eram graça. Arminianos clássicos vão falar que não, a graça vem antes, mas a graça de Deus leva o homem até um ponto onde agora o homem pode decidir se quer a Cristo ou não. Você nunca vai achar isso no texto bíblico. O texto bíblico fala graça veio, fé veio. Diferencial entre o homem no mundo e o homem em Cristo, graça. Porque, amados, o próprio querer é fé. Alguns deles falam, não, chega até ponto, e se o homem não resistir, Deus derrama o dom da fé. Mas não resistir é fé. A fé é uma não resistência. A fé é um abandono de si mesmo. E um abraçar de Cristo. É dom de Deus. E depois que nós cremos em Cristo, fomos justificados por meio dele, declarados justos diante de Deus, nós somos chamados a viver em boas obras que Deus preparou. Que o Espírito Santo capacita. Que a graça pavimenta e nos capacita a andar nela. Amados, as nossas obras não compram a nossa salvação. A nossa fé não merece a salvação. A nossa fé é a resposta de Deus
que já agiu em nós, nos despertando, e nós olhamos a Cristo e é amor à primeira vista. A gente só não sabe que o olho foi dado pelo Espírito, que o coração foi mudado pelo Espírito, e que a luz de Cristo nos chega pela ação do Espírito. E as boas obras, então, são um reflexo daquilo que Deus já fez em nós. Isso, amados, é sola gratia, somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus é a causa eficaz da salvação, da justificação. O ser humano não coopera, não contribui por obra ou por livre-arbítrio. A graça vem antes e a graça é eficaz. E é esse sola que é o grande diferencial, amados. E é aqui que nós precisamos entender. A Igreja Católica afirma Escritura, Christus gratia fide, deu glória. Se você for ler, o Concílio de Trento, está tudo lá. O diferencial da nossa fé reformada não é que nós só afirmamos Escritura, Cristo, graça, fé, glória de Deus. Nós afirmamos o somente. Nós afirmamos que somente a Escritura é a única fonte suprema de autoridade e revelação da salvação. Que todas as outras fontes de autoridade podem existir, que a tradição não é desprezível, mas estão abaixo da Escritura. Só a Escritura somente é suprema. Nós afirmamos que somente Cristo é a única causa meritória da salvação, que é só os méritos de Cristo Jesus que podem salvar e justificar o pecador, e não de Cristo, mas de alguns santos que transferem o mérito deles para você, porque ninguém tem mérito nenhum a não ser o rico tesouro da igreja que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós afirmamos que somente a graça é a causa eficaz da salvação, que não é a graça mais uma cooperação humana, mas que toda resposta humana é gerada e fortalecida e capacitada pela graça. Nós afirmamos que a fé é a única causa instrumental da salvação, que a fé é a única forma de nós nos agarrarmos à cruz de Cristo e a justificação vir até nós, não a fé, mas as obras. E que a glória de Deus é a única causa final da salvação. Que porque não depende de você, mas depende de Jesus. Você não merece nada. Nenhuma gota de mérito, de glória é sua. Mas é tudo de Deus. O que isso se aplica à nossa vida, amados? Será que isso é só picuinha de teólogo, reformador? De nerd chato que gosta de debater na internet? Não, amados. Sola gratia existe para aniquilar qualquer vestígio de orgulho do coração humano. Qualquer tentativa de confiar em si mesmo. Seja nas suas obras, seja na sua vontade. Sola gratia olha para o pecador e diz: não há nada em você que mereça ou que deseje a salvação. Será que isso não leva ao desespero, então? Isso não há nada de mim que eu possa fazer, eu não vou ir ao desespero. Vá ao desespero. Desespere-se de si mesmo. Abandone qualquer esperança em si mesmo e você vai encontrar Cristo. Porque enquanto você confiar na sua inteligência, enquanto você confiar na sua capacidade de conhecer as boas doutrinas, enquanto você confiar no seu intelecto de entender a Deus, você vai para o inferno. Mas quando você confiar em Cristo, você vai encontrar salvação. Porque a salvação não é por QI, não o seu. É pelo QI de Jesus. Quem indica? Jesus, esse é meu, esse é salvo. A salvação também, amados, não é pela sua religiosidade. O seu lamentar, o seu chorar, o seu ler da Bíblia, o seu vir à igreja, as caminhadas e peregrinações das pessoas até a Aparecida, nada disso alcança 1 centímetro a mais da salvação. Porque qualquer ação que você tenha de devoção, que não seja como resposta da graça, é ofensa contra Deus. Salvação também não é por suas posses. Não acha que você vai comprar o Criador do ouro e da prata.
Não é o seu dízimo, a sua oferta, que abre uma janelinha no céu, que você compra as bênçãos de Deus. Deus não precisa de nada que é seu, amados. Nossa oferta, o nosso envolvimento da nossa mente, as nossas devoções são resposta agradecidas de quem já foi alcançado pela graça. E isso, amados, nos humilha, nos joga no pó, mas nos dá uma esperança inabalável, porque agora a minha salvação não está em mim, porque se eu falhar não está em mim, está em Jesus. E Ele já está sentado no trono. Porque, amados, se você procurar em si mesmo, você vai falhar. Você vai pecar. Você vai duvidar. Você vai passar por crises de fé. Você talvez, Deus não queira, mas talvez se você tiver Alzheimer, e daí? Quando você não conseguir o seu cérebro funcionar e pensar mais no Evangelho, será que se perdeu a graça? Ou será que é aí que nós afirmamos, sola gratia? Se a salvação não está em você, você tem uma profunda humildade, uma humilhação no pó. Mas é no pó, amados, que você entende aquilo que Paulo fala nesse texto, que é em Cristo, em Cristo, em Cristo, que é vida juntamente com Cristo, que é suscitado juntamente com Cristo, que é sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que é bondade para conosco em Cristo Jesus, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Lutero tem uma metáfora linda do que é a graça. Diferente do que os católicos afirmam e entendem que a graça é uma substância é um energético espiritual, Lutero coloca a graça como um casamento com Cristo. E nesse casamento, você é a noiva pobre, suja, endividada, e Cristo é o seu príncipe que assume as suas dívidas e dá toda a herança dele para você. Lutero ora: Tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, mas eu sou o teu pecado. Tu tens tornado sobre ti o que é meu e deste a mim o que é teu. Tu tomaste sobre ti o que não eras e me deste aquilo que eu não era. Quando você entende a graça de Deus, a salvação que é somente para a graça de Deus, você vai ser jogado ao pó. Mas é no Calvário, amados, naquele pó, que você abraça a cruz. E você canta com um hino que diz: nada em minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Vamos orar? Senhor, da morte para a ressurreição e vida, de filho da ira para assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de filho da desobediência para andando em justiça e boas obras que o Pai preparou. É só pela graça. Senhor, se há alguém entre nós que ainda está tentando buscar a salvação pela sua força, pelas suas obras, pela sua religiosidade, pela sua vontade, que hoje ele possa abandonar tudo e lançar-se em Cristo Jesus, e nessa graça poderosa ser transformado. Aqueles que estão desanimados, porque olham para si mesmo e veem falhas, veem quão fraca é a fé, quão dobre é o ânimo, que eles se desesperem em si mesmo, mas olhando para Cristo encontrem graça. Nós damos toda a glória a Ti, porque não é pelo nosso mérito, mas somente por Tua graça. Em Cristo Jesus. Amém.